Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tenho postado uma série de vídeos sobre a construção de um fogão-foguete, no caso esse aqui, que está em construção. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês princípios que eu peguei de manual, princípios gerais, nos quais eu estou tentando utilizá-los para que tenham um melhor fogão aqui, o mais eficiente possível. Então, primeiro a gente vai começar com alguns conceitos mal compreendidos sobre fogões a lenha em geral. O primeiro conceito é o seguinte: o calor armazenado no corpo do fogão ajuda a cozinhar. Isso é falso. Muitas pessoas acreditam que um fogão pesado, construído com muito barro, pedra ou concreto, cozinha melhor porque guarda o calor. Segundo experimentos práticos, a maior parte dessa energia armazenada acaba sendo perdida para o ambiente, em vez de aquecer a panela. O calor retido na estrutura normalmente já está em uma temperatura insuficiente para cozinhar o alimento. Apenas o carvão remanescente pode continuar fornecendo calor útil após a extinção das chamas. O carvão, no caso, o carvão em brasa, né? A partir de que o carvão apagou também, aí o fogão para de gerar calor. Então aquele calor remanescente não serve para cozinhar alimento, ele pode aquecer o ambiente, né? Se o objetivo for aquecer um ambiente, a massa térmica pode ser vantajosa, pois libera calor lentamente para o cômodo. Então o fogão quente mantém o ambiente aquecido por mais tempo, mesmo depois da lenha, do carvão apagar. Então esse tipo de fogão caipira é útil para aquecer a casa, para defumar, mas não é eficiente. O segundo princípio é: fechar a passagem de ar faz o calor permanecer no fogão e melhora o cozimento. Isso é falso. Pode parecer intuitivo pensar que reduzir a saída dos gases segura o calor também dentro do fogão. Na prática, ocorre o contrário. Quando fechamos parcialmente a saída de gases, a combustão fica menos eficiente, a transferência de calor para a panela piora e aumenta a formação de fumaça. Os gases quentes precisam escoar com boa velocidade para transferir calor de forma eficiente. Então, o fogão caipira, ele possui normalmente uma chapa na saída da chaminé, né? E é muito comum fechar isso aí. Bom, é uma prática tradicional, mas para esses princípios aqui do fogão-foguete, não funciona. Terceiro princípio: terra compactada, tijolos de barro ou pedra funcionam como isolantes. Isso não é verdade. Essa é uma confusão frequente entre dois conceitos diferentes: massa térmica e isolamento térmico. Materiais densos como barro, areia, pedra absorvem calor rapidamente. Eles não impedem a passagem do calor, ao contrário, retiram energia da combustão. Já o isolante eficiente contém muitos pequenos bolsões de ar que dificultam a condução de calor. O que sabemos é que materiais leves e porosos isolam e materiais densos acumulam calor, retêm calor. Para um fogão de cozimento rápido, o isolamento é muito mais desejável que a massa térmica. Bom, a gente sabe que muitos fogões feitos de barro, as pessoas colocam capim ou material fibroso junto, justamente para deixar o material menos denso, o que faz bastante sentido. Bom, o quarto conceito mal compreendido é comparando o fogão, um fogão caipira, por exemplo, com uma fogueira. Qualquer fogão é melhor do que uma fogueira aberta. Isso é falso. Os autores afirmam que uma fogueira tradicional de 3 pedras pode, quando bem manejada, ferver a água mais rapidamente do que muitos fogões pesados e mal protegidos. 3 pedras porque é o mínimo, né, para você apoiar uma panela. Além disso, uma fogueira pode apresentar combustão relativamente limpa quando operada corretamente. Pesquisadores destacam que aprenderam muito observando as qualidades da fogueira tradicional, incorporando essas características aos fogões melhorados. O uso de projetos de fogões ineficientes acabam piorando aspectos importantes, como alta eficiência e baixa emissão de fumaça. Então tem fogão que você usa mais lenha para cozinhar do que usaria numa fogueira.
A gente observa que uma fogueira, quando está bem manejada, o fogo fica bem forte e praticamente não solta fumaça. Então, observando a fogueira, eles conseguiram montar alguns princípios, né? A fogueira e também, através de outras pesquisas, eles conseguiram montar os princípios, no caso são 10, e vamos ver quais são esses princípios para a gente aplicar aí no fogão-foguete. Bom, o primeiro princípio é isolar a região da combustão. Então, no fogão-foguete existe uma câmara de combustão, né, que é onde ocorre a queima, e lá o calor deve permanecer concentrado. Para isso, recomenda-se utilizar materiais leves e isolantes ao redor da câmara de combustão. Por exemplo, vermiculita, perlita, que são materiais pouco densos e que retêm o calor, não são bons condutores. Pedra-pome ou cinza. Pedra-pome é mais difícil no Brasil, né? Quanto mais quente permanece a região da chama, isso tem menor emissão de fumaça, combustão mais completa e menos calor perdido para a estrutura do fogão, você isolando essa combustão, né? O segundo princípio é o seguinte: a gente deve utilizar uma chaminé curta e isolada, né? Tem que se entender, né, pegando a linha de baixo aqui, né, que em um fogão, um foguete, a chaminé é por onde sai a chama e os gases que aquecem a panela. Então, eu chamo de chaminé, existe um termo em inglês chamado riser, né? É como um fogão a gás, né? A panela fica em cima de onde tem a combustão, só que no caso do fogão-foguete, fogão a lenha, precisa dessa chaminé, porque na subida dos gases ocorre uma queima dos gases que não queimaram inicialmente. À medida que os gases sobem, eles vão queimando melhor. Então, logo acima da câmara de combustão deve existir uma pequena chaminé isolada. Sua função é aumentar o fluxo de gases, elevar a temperatura e, consequentemente, favorecer a queima dos gases. A altura deve ser próxima de 3 vezes a largura. Por exemplo, no caso do fogão que eu estou construindo, o tubo tem 15 por 15 centímetros, né? Então, idealmente, a chaminé deveria ter pelo menos 45 centímetros. Na verdade, eu coloquei mais. Eu vou fazer os testes. Se for necessário, é só reduzir o tamanho da chaminé. Porque uma chaminé muito curta tende a diminuir a velocidade dos gases. Chaminé curta em relação a uma chaminé de um fogão, aquelas que vão até o telhado e tudo. Então, curta nesse sentido. Por outro lado, uma chaminé muito alta provoca excesso de ar frio entrando no sistema, reduzindo a transferência de calor. Então, isso aí, esse 3 por 1 tem que ser, é um princípio, mas a gente tem que testar de acordo com o projeto fogão para ver se 3 por 1 é ideal ou talvez um pouco mais. É o que veremos quando colocar fogo no fogão. O terceiro princípio é com relação à posição da lenha, né? Aquecer apenas a ponta da lenha. Idealmente, somente a parte da lenha que está queimando deve ficar próxima ao fogo. O restante da madeira deve permanecer relativamente frio. A madeira aquecida libera gases e, se muitos gases forem produzidos antes de alcançarem a chama, isto aumenta a fumaça e diminui a eficiência. Então, a pontinha da lenha deve queimar. O resto, é claro que não vai ficar exatamente frio, mas tem que ficar frio o suficiente para não liberar fumaça, né? Então, não é que você empurra toda a lenha lá dentro e aí ela queima. Você vai empurrando aos poucos e a lenha vai queimando. O próximo princípio, é que no fogão ou foguete a gente controla a potência pela quantidade de lenha que a gente empurra ou de lenha que a gente coloca, né? A potência do fogão deve ser regulada pela quantidade de lenha introduzida. Mais lenha, você tem uma chama maior potência. Menos lenha, você tem uma chama menor e potência reduzida. O próximo princípio é uma palavra que muita gente não conhece. Eu mesmo tive que fazer a definição aqui,
que é manter a boa tiragem. O que é tiragem? É a força que provoca o fluxo dos gases, né? A tiragem é gerada principalmente porque os gases quentes dentro da chaminé são menos densos que o ar externo. Essa diferença de densidade cria uma diferença de pressão que aumenta o fluxo dos gases através do sistema. A circulação rápida dos gases mantém o fogo intenso, uma chama quente produz menos fumaça, portanto, a tiragem adequada é essencial para manter altas temperaturas. Então tem que ter fluxo, né? Fluxo é o movimento do ar, tiragem é o processo, né? É a força que produz esse fluxo. O sexto princípio é evitar excesso de ar. Então, é claro que cada fogão, dependendo do tamanho, ele vai ter uma abertura adequada. O fogão que eu estou projetando, ele é para panelas grandes, então ele tem 15 por 15, né? A quantidade de ar, pelos cálculos, que vai entrar nesse 15 por 15 é suficiente. Se eu diminuísse muito a entrada do ar, provocaria fumaça e o carvão ou lenha não queima, né? Ar demais pode esfriar a chama e reduzir a eficiência. O objetivo é fornecer apenas o ar necessário para a combustão. O sétimo princípio tem a ver justamente com essa área, né? Essa área por onde entra o ar. Manter a área de seção transversal constante. A abertura onde entra a lenha, a câmara de combustão, os túneis internos e a chaminé devem possuir aproximadamente a mesma área de passagem. E é claro que possuem, porque eu fiz tudo com o mesmo tubo, né, de 15 por 15. Isso mantém boa tiragem, velocidade adequada dos gases e funcionamento estável. Bom, aí tem uma polêmica, né? E eu optei por seguir os princípios aí desse manual, que é o seguinte: eu vi muitos projetos de fogão-foguete dessa mesma estrutura com tubo, onde tem uma porta reguladora. Bom, isso quebra esse princípio aí, né? Porque se você está com uma portinha, você diminui a área. Eu vou, como o fogão lá, a ideia é que ele funcione na potência máxima, eu não fiz o projeto da portinha. Então a gente vai testar, vai acender e vamos ver se a gente consegue controlar a potência do fogão pelo princípio anterior, né? Que é você manter a potência dele de acordo com quanto a lenha está queimando. Isso vai ser um teste. O princípio 8, esse é muito importante, utilizar uma grelha, né? A lenha não deve ficar apoiada diretamente no fundo da câmara. A grelha permite que o ar passe por baixo da lenha, através do carvão e brasa, né? E vá até a chama. Então, esse princípio é usado até em lareiras, né? Tem um dispositivo que você coloca numa lareira, que é uma grelha com pezinhos, em que você não deixa a lenha encostar no fundo da lareira. E no caso de uma fogueira, né, aberta com as 3 pedras, na verdade, o ideal é você não deixar a lenha encostar no chão, que o ar passe por baixo dela. O princípio número 9 é que você deve isolar o caminho percorrido pelo calor. Não basta isolar apenas a região da chama, que seria a câmara de combustão. Todo o percurso dos gases quentes deve perder o mínimo possível de calor. Quanto menos energia for absorvida pela estrutura do fogão, mais rapidamente a panela aquece, menor o consumo de lenha. Bom, se o meu fogão ele vai ser todo de aço, é claro que vai perder calor, porque o aço conduz muito bem. Então, como é que eu estou tentando seguir esse princípio? Bom, pela estrutura do projeto, que vocês podem acompanhar nos outros vídeos, a ideia, nos outros vídeos, né? A ideia é que coloque-se a lenha em volta dessa coluna, né? Então, a lenha vai evitar um fluxo de ar grande, né? Em volta dessa torre. Vamos ver. Outra opção seria colocar refratário por dentro do tubo, isso seria bem complicado, ou por fora. Então eu vou tentar esse projeto simples, né, em que o tubo fica exposto, né? No caso do meu projeto ele vai ficar cercado de lenha, não encostado, mas... E vamos ver se isso vai funcionar como isolamento. Bom, o último princípio que eu vou abordar aqui, eu não vou conseguir utilizar dessa forma que tem aí na foto. Maximizar a transferência de calor. Depois que a combustão está limpa, o próximo objetivo é transferir o máximo possível de energia para a panela.
Então a principal técnica é colocar uma saia em volta da panela para conduzir os gases pelas laterais da panela. Nesse projetinho eu não vou fazer essa saia. O que eu tenho como projeto é conseguir regular a altura da panela em relação à saída, né? Então eu vou fazer uns parafusos, eu consigo subir, descer a panela para tentar atingir esse 10º objetivo aí, que é a transferência de calor da saída da chama para a panela. Isso fica para um próximo projeto. Essa imagem foi retirada desse centro, né? Aprovecho Research Center, né? Que também é a minha principal referência, né? Aliás, eu tenho outras, né? Mas para fazer esse vídeo eu peguei esse livro aqui, né? Que são os princípios Design Principles, né? For Wood Burning Cook Stoves. Princípios para você fazer fogões a lenha, né? Então aqui tem os capítulos, né? Introdução, à direita, né? Os capítulos introdução, teoria dos fogões, 10 princípios, né? Que eu apresentei para vocês. Os desenhos de fogões de acordo com esses dois autores aí, Baldwin e Winiarski, acho que é assim que pronuncia. Opções de câmeras de combustão, testes para ferver água e o glossário de termos. Então, recomendo esse material, ele é disponível pela internet, se você procurar aí pelo nome desse instituto, né? Você encontra esse manual em PDF. Bom, é isso, pessoal. Então, como eu disse, eu tenho os outros vídeos sobre a construção desse fogão e mais um que eu pretendo apresentar, que tem o projeto no computador apresentando as partes do fogão. Então, até mais, pessoal.